Fechou. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Está começando a segunda temporada do Kit Move. Estamos de volta para mais uma temporada. Essa temporada vai ser um pouco diferente. E super especial. Exatamente, a gente está no mês de setembro. E aqui comigo hoje está a Lívia, de volta. Olá, tudo bem? Foi boas férias? Maravilhosas. Saudades? Sim. E com a gente também a coordenadora aqui do nosso CIS, né, do projeto específico sobre psicologia e saúde mental, a Aline. Queria que você se apresentasse primeiro e depois a gente explica um pouquinho o que a gente vai fazer nesse Setembro Amarelo. Olá, tudo bem, pessoal? Queria agradecer vocês, né, pelo convite, a Lívia e o Augusto, né? Queria agradecer vocês pelo convite, o projeto, né, o Kit Move também. Então, eu sou a Aline, né, sou mulher, sou mãe. Neste momento eu sou docente do curso de psicologia aqui na Uniriter e estou, né, na coordenação pedagógica do curso de psicologia e na coordenação da clínica escola, que é a CIS, né, que é a Clínica Integrada de Saúde da Uniriter, que é um espaço onde a gente proporciona a prática dos alunos de psicologia, né, e o atendimento à comunidade do entorno da FAPA, que fica aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente atende especificamente a nossa comunidade que é aqui mais próxima, o bairro Mário Quintana, mas não somente, né? Então, também o público acadêmico, né, os alunos, também os trabalhadores da própria universidade podem vir até o serviço para atendimento, assim. E a clínica, ela também é integrada porque ela também compõe, né, a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, que também são cursos da universidade que prestam práticas dentro da clínica escola. Exato. Nessa segunda temporada, para quem ainda não entendeu, a gente está no mês de setembro. Acho que vocês viram as publicações das nossas redes sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sobre saúde mental, sobre como se cuidar nesse período. A gente sabe que nos últimos anos doenças como depressão, ansiedade e outras coisas atingem principalmente os jovens entre 16 até os 24, 25 anos, que é a faixa da galera que está entrando na faculdade e está se formando. Então é um tema bem forte e a gente optou por falar sobre ele agora em setembro, né, Lívia? Principalmente com o intuito do projeto, né? O nosso projeto, o intuito é contar histórias de pessoas que o que movem elas é ajudar outras pessoas. E o que move a Aline, o que move todo o pessoal da psicologia é ajudar as pessoas que estão precisando naquele momento, que precisam de um auxílio, de uma mão estendida. E é isso que a gente quer contar nos próximos 13 episódios durante o mês de setembro. E bora? Bora. Então, Faça a tá. primeira? Ou tu quer fazer? Pode começar. Então tá, a gente vai começar falando então sobre empatia, mover, ajudar, exercer empatia. Então, a primeira pergunta é clássica, a gente sempre faz, que é o que te move, né? O que faz você acordar todos os dias de manhã e vir aqui, trabalhar, e ali na clínica integrada, enfim, nesse tema que a gente tá aí, que é o mês de setembro amarelo. Sim, que bacana, Augusto, essa pergunta. Acho que todos nós, o que nos move é uma mistura de coisas, né? Então, nós somos múltiplos, né? Então, eu tenho várias coisas que me movem. O que me traz até o trabalho todo dia, o que me move é acreditar de que a gente pode transformar o mundo, né, e transformar o mundo a partir da troca, a partir do respeito, a partir da empatia, né? Então, o meu trabalho enquanto psicóloga está muito relacionado a acreditar que as pessoas elas podem ser melhores, né? No momento que a gente também consegue olhar para elas e escutá-las e compartilhar esse momento, assim. Então, o que me move é muito o olhar pelo próximo, né? E me move também as questões da minha família, né? As questões que eu acredito enquanto princípios éticos e políticos, né? Enquanto sujeito no mundo. E tudo isso faz essa mistura que me coloca nesse lugar. Então... Bacana. Eu gostaria que tu contasse um pouco da tua história, da tua trajetória. Onde a psicologia chegou na tua vida e tu viu que é aquilo que eu quero pro resto da minha vida. Sim. Isso é muito doido, assim, contar da minha história, né? Porque eu tenho uma trajetória de aluna de escola pública, né? Sempre estudei em escola pública e eu me formei tanto no ensino fundamental, ensino médio, em escola pública. E eu não tinha a aspiração de ir para a universidade por conta do contexto, né, econômico que não era tão favorável no momento.
E eu sou uma das agraciadas pelo programa do ProUni, eu sou uma prounista, me formei pelo ProUni, e neste momento, então, eu fiquei pensando que curso eu escolheria para, né, a minha formação, assim, quando se deu aquela oportunidade. E eu escolhi 2 cursos, que foi a psicologia como primeira opção e direito como a segunda opção, né? A minha escolha se deu porque eu sempre gostei muito de estar com as pessoas. E acredito que a questão da justiça, ela faz parte, né, que é uma das questões super importantes, assim. Então, aí tava, né, esse flerte com o direito e com a psicologia. E eu costumo dizer que a psicologia me escolheu, assim. Então, eu ganhei, né, a bolsa do ProUni, fui para psicologia. Entrei num mundo um pouco estranho num primeiro momento, porque por conta de ser aluna de escola pública, tinham coisas que não faziam parte do meu cotidiano, né? Sim. Então, eu chegava na aula, nos primeiros semestres, falavam de filósofos que eu nunca tinha escutado falar, né? Então, foi um campo um quanto difícil num primeiro momento, até eu me encontrar e entender que, bom, é aqui que faz sentido para mim, né? E depois disso eu fui trilhando, então, a minha trajetória e me formei enquanto psicóloga. Eu tenho uma formação pela Unicinos, né? Então, eu sou formada e na Unicinos eles falam de uma ênfase em psicologia contemporânea, né? Quando eu me formei. E eu utilizo a psicologia social como olhar teórico das minhas práticas, assim. Então, bebo muito da fonte da sociologia, da filosofia, das questões mais críticas para pensar o sujeito e o sujeito dentro desse contexto social, né? Então, no meu olhar e na minha busca, jamais eu vou buscar o enquadramento do sujeito, mas pensar ele dentro desse contexto e o que é possível de potência para a transformação desse sujeito. Então, depois que eu me formei, eu fui trabalhar num centro de atenção psicossocial, que é um serviço de saúde mental do SUS, né? Trabalhei por 10 anos nesse serviço, até vir para a docência aqui. E nesse processo, então, eu conheci a saúde coletiva, a saúde mental, que é algo que eu sou extremamente fascinada, assim, né, e alimento muitos meus alunos com isso, assim, porque eu sou uma grande defensora do SUS, então eu sou psicóloga, eu fiz uma especialização em saúde pública, eu sou sanitarista de formação, né, e fiz uma especialização em gestão de saúde e casualmente na minha especialização de gestão eu estudei sobre suicídio, né, sobre as redes de atendimento a suicídio. E depois eu me formei em psicologia clínica, fiz o meu mestrado em psicologia clínica e o meu tema de pesquisa do mestrado, né, a minha ferramenta, o que eu pesquiso no mestrado é saúde do trabalhador, né? Então, a saúde mental do trabalho e essas interfaces, né? O trabalho tem uma centralidade na vida da gente, então o quanto ele influencia diretamente a saúde mental das pessoas. E é por aqui que eu ando, assim, né? Então, da minha trajetória profissional, ela acontece dessa forma, olhando muito para as redes, para a saúde mental coletiva, para o Sistema Único de Saúde, né? E daí, recentemente, porque eu me formei em 2022, né, no meu mestrado, volto para o núcleo da psicologia para poder, né, tá mais próximo aqui do meu núcleo de atuação, que é a psico, pensando na saúde do trabalhador, assim, e principalmente naquele contexto da pandemia. Então, eu fiz o meu mestrado ali 2020, 2022, e estudando as repercussões da Covid-19 na saúde mental dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, que atuaram na linha de frente, assim, e que a gente teve e teremos ainda, né, as consequências disso na saúde mental das pessoas, né? Eu acho que por muito tempo. Até pela carga dobrada de horas, tudo que eles tiveram que fazer naquele período, né? E foi realmente Não, e o dia a dia é muito estressante, né? Sim. E nós estávamos acostumados a estar em casa, né, naquele tédio, e aí, de repente, tudo voltou, e aí o estresse acontece, né? Todos os dias. E nenhum de nós saiu ileso à pandemia, né? Com certeza. Acho que essa é a realidade. Eu que diga. Tenho muito que agradecer aos médicos aí, a galera que faz esse trabalho fantástico. Sempre digo que se não fosse eles eu não tava aqui hoje, né? Agora tu vai ter que contar a tua história. Não. Pra quem não sabe, eu tive Covid em 2021, fiquei um mês em coma pesado. Fui e voltei 2 vezes e consegui sobreviver aí. Foi uma loucura. Mas a Aline citou essa questão do suicídio, né? E eu até sublinhei aqui porque era importante falar disso. Vou pular perguntas, mas depois a gente volta. Os fatores de risco associados ao suicídio e como a gente pode identificar eles, porque
a gente tá nessa loucura do dia a dia e tudo mais. E principalmente no ambiente acadêmico. Exato. Porque estamos numa faculdade, né? Estamos no ambiente acadêmico e muitas vezes tem toda aquela pressão, tem toda aquela questão de entregar um trabalho, de meu Deus do céu. Geralmente o estudante ele trabalha e estuda, né? A maioria das Faz vezes, estágio. Ou faz estágio e estuda, que é o nosso caso. Como lidar com a saúde mental? Pois então, acho que tem várias respostas para essa pergunta. Então, assim, uma das coisas é fatores de risco. Acho que isso é importante, assim. O suicídio, ele é um acontecimento extremamente complexo, né? Então, fatores de risco, várias coisas podem estar influenciando esse momento, né? Existem estudos que falam que, 80% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum tipo de transtorno mental, né? Ou que já tratam, ou que nunca buscaram ajuda para tratar, né? Mas tem aí uma camada, né, uma percentual de 20 pessoas que não tem nada, nunca tiveram nada e por algum motivo isso rompe e acontece o ato, né, de cometer ou da tentativa do suicídio, né? Tem alguns indicadores que a gente olha para pensar risco. Então, a gente pensa na questão da idade, por exemplo, né? A questão, homens cometem mais suicídio do que mulheres, né? Mas mulheres tentam mais suicídio do que homens. E isso é um indicador bem interessante, assim, né? Porque os homens, eles têm um ato mais lesivo, né? Então, eles tentam e efetivam. As mulheres, elas tentam muito mais vezes por vias que não tão letais, né? Mas a gente fala do mesmo lugar, que é o lugar do sofrimento, né? O Neuri Botega é um psiquiatra que trabalha com as questões do suicídio, que tem um livro que se chama A Depressão Paralisa, se não me engano, é esse o nome do livro. E ele fala muito dessa questão, né, que a tentativa de suicídio, ou o suicídio do ato, ele não é um desejo de morrer, mas sim uma vontade de parar com a dor, né? Então, acho que isso a gente tem que estar sempre alerta, assim, do que as pessoas estão falando, de como que a gente está se relacionando com as pessoas, né, do que elas estão sinalizando para que a gente possa ajudar, né? E acho que uma das coisas que a gente vive hoje é um mundo extremamente individualista que a gente não consegue olhar para o outro, né? Eu costumo dizer assim que a gente não consegue escutar o que o outro está querendo dizer. Então, como eu posso prevenir isso? É ouvir, né? O que o colega está dizendo, se tem algum sinal que pode ser um alerta, se tem alguma situação que aconteceu que é diferente do que eu estou acostumado a ver, né? Então, tem várias coisas que nos trazem situações extremas, né? E pensando em situações extremas, a gente pode pensar o que aconteceu esta semana no Rio Grande do Sul. A cidade aí de Mussum, a cidade de Roca Salles, extremamente destruída, é algo que rompe com a lógica, né, da minha vida. Eu tenho uma vida pré-estabelecida e que provavelmente não, todas as pessoas estão sofrendo, né? Então é isso, e o sofrimento, ele não é doença, o sofrimento faz parte do nosso processo de vida, né? Mas eu tenho que observar como que essas pessoas, como que a gente lida com esse sofrimento, se ele vai nos mover para que a gente possa procurar outras, né, saídas, o que a gente fala na psicologia de resiliência, né, que é essa capacidade de passar por situações traumáticas e de conseguir encontrar saídas, ou se essa pessoa vai adoecer ao ponto, né, de desenvolver uma patologia e que necessite de um acompanhamento especializado. Então, quando a gente fala disso, quando a gente fala de um sofrimento muito intenso, também é um indicador que a gente tem que ficar alerta. E aí a tua pergunta, Lívia, do Augusto, falando do âmbito acadêmico. Esse também tem vários fatores, né, de risco. Acho que um deles vocês trazem bem. É o acúmulo de tarefas, né? É um monte de coisa que se faz ao mesmo tempo. É trabalho, as aulas, as atividades acadêmicas, a minha vida social, que pelo amor de Deus eu também preciso, né? Tem várias coisas que acontecem. Mais o trabalho. Mais o trabalho, mais um grupo que o grupo não faz nada e eu tenho que fazer. Essas coisas doidas que vão acontecendo na vida acadêmica. E tem um outro ingrediente que é a minha autocobrança. A autocobrança. Nós temos uma prof na Psico que se chama Prof. Suzane, uma grande parceira. Ela fala do autocriticismo, né? Que a gente também...
se culpabiliza muito, se critica muito, né? Então, isso também é uma coisa que é importante pensar. E que, por vezes, buscar uma ajuda de um profissional da psicologia, ele não precisa ser no momento que eu adoeci. Né? Ele pode ser antes disso, para que eu pense no meu processo de vida, no meu funcionamento, de como que eu tô lidando com as coisas do meu cotidiano. Eu não sei se eu respondi vocês, eu fui indo. Eu fui indo. Com certeza. A gente quer que tu fale um pouco sobre a importância dessa clínica integrada aqui na Uniriter, como pode ajudar os estudantes nessa questão da saúde mental e como é que vocês atuam aqui dentro. A importância de buscar ajuda em saúde mental, ela é em todos os lugares, né? E a clínica escola, ela tá dentro da universidade num papel que eu costumo dizer que é extremamente estratégico, tá? E aí eu vou falar, antes do processo de cuidado, eu vou falar do processo de formação dos profissionais, né? Porque, assim como vocês estão aqui neste projeto piloto, né? Neste ensaio acadêmico para ser ótimos jornalistas, né? A psicologia também precisa se implicar com o processo de formação desse profissional que vai atender no futuro. Então, a clínica escola, ela está dentro da academia com esse propósito, né? De pensar formação em saúde. Pensar em formar profissionais psicólogos que estão preocupados com o cuidado em saúde mental, com a ética, né, profissional. Então, e isso é uma das coisas que não abre mão dentro da universidade, né? Então, este campo de atuação vai proporcionar o atendimento para a comunidade. O cuidado em saúde mental, ele deveria ser para todos. Hoje a gente sabe que infelizmente não é. A psicologia ainda não alcança todas as pessoas. Nós temos no Sistema Único de Saúde a rede de atenção psicossocial, que oferece esses serviços, mas a gente sabe que não é suficiente para dar conta da demanda, principalmente pós-pandemia, né? Que tem uma demanda elevada de sofrimento psíquico, de casos, por exemplo, de aumento de ansiedade, de aumento de depressão, o próprio aumento de suicídio nas Américas. A Organização Mundial de Saúde sinaliza isso, que nos últimos anos teve uma queda no número mundial, mas que nas Américas um aumento disso, né? Então, um sinalizador de aumento do sofrimento psíquico. Então, isso é extremamente importante, buscar ajuda antes que a gente fique pior, né? Então, eu vou buscar conversar com um profissional, porque é importante eu ter amigos, é importante eu ter relações sociais saudáveis, é importante, eu sei que o meu amigo vai me ajudar quando eu não tô bem. Tem outras profissões, né, que costumam dizer, mas eu sou quase um psicólogo, então, né, o Uber vai dizer isso, o cabeleireiro vai dizer isso, né, tem várias outras profissões, ou um amigo vai dizer, mas eu sou quase o psicólogo da fulana. Mas um profissional qualificado que vai te ouvir, que vai auxiliar neste processo, né, de entender o teu funcionamento, é extremamente importante, né? E como que a clínica funciona hoje? Nós temos o atendimento, ele é 100% feito pelos estagiários da universidade, e a gente tem um número de WhatsApp, onde as pessoas fazem... mandam um WhatsApp para fazer uma inscrição e ir para a lista de espera, e nós vamos chamando conforme possibilidades do atendimento. A gente trabalha muito também com grupos, com oficinas, com atividades na comunidade, né? Então, no semestre passado, nós fizemos parceria com as ONGs que ficam no bairro. Esse semestre, nós já temos agenda aí no CRAS, na Unidade Básica de Saúde, nas escolas da comunidade. Então, é uma atuação que nós fizemos de forma coletiva, mas também um atendimento de forma individual. Né? Porque o cuidado em saúde mental e as pessoas têm isso muito colado, que a psicologia é atendimento individual, mas o cuidado em saúde mental, ele pode ser de forma ampliada, ele pode ser de forma coletiva também. Né? Isso é uma das nossas práticas, assim, aqui na clínica. E é turno manhã e noite? Nesse momento, a gente está trabalhando manhã e tarde. Tem 2 dias que funcionam neste semestre, tá? Terça e quarta, manhã e tarde. São os horários de funcionamento da psicologia, né? Por exemplo, se a gente for falar da nutrição, tem um outro horário, da fisioterapia tem outro horário, cada curso tem um horário específico, né? Nós da psico, nós temos nesse momento 2 dias, manhã e tarde, que é terça e quarta. E só complementando esse aluno, esse estagiário em tese, ele está sempre supervisionado ou ele
já vai sozinho, ele dentro atendendo a pessoa sozinho ou recebendo instruções, assim? O aluno, ele é supervisionado por um profissional, que no caso sou eu. Ele é supervisionado por um profissional, né, da psicologia. Então, pode acontecer de que a gente entre em algum atendimento, eu, Aline, entre em algum atendimento junto com os alunos, mas todos os atendimentos, mesmo que eles fazem sozinhos, a gente discute esse caso, pensa no encaminhamento, na condução. O aluno é supervisionado todo o tempo da prática do estágio. E são alunos que estão em semestres mais avançados. Isso, o curso de psicologia prevê estágios a partir do quarto semestre, tá? No currículo novo, a partir do quarto semestre. Mas são modalidades de estágios diferentes, né? No quarto semestre eles começam com observação, no quinto eles vão pensar numa proposta de intervenção de grupo, e assim sucessivamente. Quando estão lá na finaleira do curso, 9º, 10º semestre, é que começam então a fazer os atendimentos mais individuais, né? Mais clínicos individuais aí. Legal. Interessante. Ainda falando do CIS, né? A gente sabe que eles têm um projeto também de podcast. Uhum. Que eles falam sobre saúde, não só sobre saúde mental, mas de toda essa área saúde no geral também. Não, sim, mas é mais nessa área da psicologia mesmo. E aí a gente já vai aproveitar para chamar um pouquinho, para você poder falar um pouquinho sobre esse projeto que eles têm, né? Ah, é muito bacana. Divulgar um pouquinho também. É um projeto que tem meu coração, assim, no semestre passado, porque, assim, acho que é importante dizer que a clínica e o atendimento da psicologia na FAPA começou no semestre passado. Nós somos um bebê, né? Então, tem 6 meses, agora esse semestre é o 2º semestre de atuação. No semestre passado, a gente atendeu muita gente, foi muito bacana. E um dos projetos que foi desenvolvido a partir, né, eu, Aline, pensando o que a gente vai propor, tive uma ideia do podcast e teve um aluno que comprou a ideia, então foi um projeto desenvolvido no campo de estágio de um desses alunos, né, do Thales, que é um grande... Que é o nosso âncora do podcast, né? Então, o podcast se chama Coletivo Amplia Saúde. Né? Vocês encontram aí no Spotify, nos sigam, curtam, compartilhem, né? Tanto o que te move quanto o Coletivo Amplia a Saúde. Isso aí, já curte aí e compartilha com os amigos. É, isso aí. O Coletivo Amplia a Saúde, a proposta é que a gente discuta a saúde de uma forma ampliada, né? Esta clínica ampliada que a gente fala, que é uma clínica para além do consultório, que é a clínica que está na rua, e a gente vai discutir isso aí, Coletivo Amplia a Saúde, ó. E a gente vai discutir que saúde, lá no conceito da Organização Mundial de Saúde, ela já diz isso, né? Não é só a ausência de doença. Saúde é muito mais. Então, quando a gente fala do Coletivo Amplia Saúde, a gente também fala sobre cultura, sobre música, sobre lazer, sobre educação, né? Então, essas coisas são importantes para que a gente possa pensar. Porque eu não tenho como pensar numa campanha como Setembro Amarelo se eu não pensar, por exemplo, em justiça social. Eu não tenho como ter saúde se eu não tenho um prato de comida na minha mesa. Né? Eu não tenho como ter saúde se a educação não é de qualidade, se os índices de violência são altíssimos. Então, é isso que o Coletivo Amplia Saúde se propõe, a discutir saúde a partir dessa perspectiva. E lá no na nossa página, então, né? Como é que a gente chama quando é do Spotify? Programa. É um programa? Viu? Aí, ó. Muito obrigada. Não é uma página. Página no Instagram, tá? Lá no programa, então, do Coletivo Amplia Saúde, a gente tá nesse formato videocast, muito chique, né? Desde o semestre passado, muito moderno. E então nós temos episódios que falam sobre a reforma psiquiátrica, que fala sobre educação, que fala sobre o cuidado no dia 28 de junho, eu acho. Se eu não me engano, 28 de junho, 28 de maio, enfim. Foi o Dia Internacional do Cuidado da Saúde da Mulher, então a gente tem um episódio que discute saúde da mulher lésbica, a saúde da mulher, do homem trans que decide, né, ter uma gestação. A gente sempre está discutindo assuntos muito polêmicos, né, e vale a pena, assim, ouvir. Eu tenho um carinho muito especial pelo coletivo e também pelo próprio trabalho. Teve outros projetos muito legais que aconteceram na CIS. E o podcast é um que vai continuar nesse semestre, então continue nos ouvindo, novos episódios acontecerão aí. Muito bacana. Já ganharam spoiler. Vai ver mais. Bom, finalizando, né, eu gostaria que contasse um pouco, assim, qual é o nosso papel como estudantes
de outro curso, né? Que jornalistas, futuros jornalistas, qual que é o nosso papel como cidadão, como estudante, como professora, como psicóloga, no combate ao suicídio ou então a conscientização da saúde mental? Uma coisa que é extremamente importante é que tem alguns indicadores, né? A gente falou aí dos indicadores de risco, pensando no âmbito individual, né? Mas tem alguns indicadores que eles são sociais e que eu acho que o nosso papel é poder estar atento a isso, assim, né? Então, pautas como, por exemplo, o antirracismo, né? Anti-LGBTfobia, essas coisas matam. E se elas não matam pela via do assassinato, elas matam pela via do suicídio, né? Porque elas aniquilam o sujeito. O papel de um comunicador, ele também é estar olhando para as pautas dos direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente não está aqui falando de mimimi, defendendo bandeira política, a gente está falando da dignidade da vida humana, das pessoas poderem ser quem elas são. Né? E o nosso papel enquanto sujeito no mundo, seja no jornalismo, na psicologia ou em qualquer outro lugar, é isso, né? É do respeito à liberdade do outro. E quando eu respeito a liberdade do outro, eu também consigo olhar para esse outro, né, como alguém que pode estar junto comigo e alguém que também pode precisar de ajuda e que pode me ajudar, né? Então, é nesse processo, assim. Isso é extremamente importante, que a gente olhe para essas questões, né? Para a questão de não reproduzir preconceitos, de não reproduzir violência, de poder estar sempre de mão dada com os direitos humanos e com essa consciência crítica de que vocês podem fazer a diferença em algum lugar. E talvez esse momento do podcast é um momento que também vai produzir diferença, que vai poder levar isso para outras pessoas que daqui a pouco não tinham se dado conta e que se dão. Vai mover outras Exato! pessoas. Vai mover outras pessoas, né, a olhar para isso, assim, né? De que a gente tem que pensar que a dignidade da liberdade, o fator, né, do outro, não é eu que tenho que dizer, ai, como isso ou como aquilo, mas a gente tem que respeitar. Então, respeito e empatia são coisas que tem que estar sempre no cerne das nossas ações, né? E empatia não é aquela palavrinha que todo mundo usa, que virou cotidiano, né? Ah, eu vou me colocar no lugar do outro. Eu, Aline, costumo dizer que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque a dor é do outro, né? A pedrinha que dói no meu sapato é diferente da pedrinha que dói no sapato da Lívia, né? E no sapato do Augusto. Mas a empatia no sentido de estar ao lado. Né? E que a gente possa também estar ao lado de quem precisa, do colega que não aguenta mais, né? De como que a gente pode olhar para um familiar e poder dizer, olha só, quem sabe, né? A gente senta aqui, a gente conversa, a gente pensa se precisa de um profissional para ajudar, ou a gente faz alguma coisa para desligar desse estresse e amanhã começa de novo. Se não deu certo, tá tudo bem, né? E foi o que eu consegui fazer, do jeito que eu consegui fazer. Acho que nesse processo, assim, talvez a contribuição nossa, enquanto sujeitos, passa por essas questões. Perfeito. Acho que é isso, né, Lívia? Gostaria de agradecer. Muito, muito obrigada. Acho que estamos fazendo nosso papel, trazendo aqui, né, essa conscientização, esse projeto, né? A gente pensou assim, como é que a gente pode continuar o que te move? A nossa ideia era trazer algo diferente, né, em um âmbito diferente. E aí surgiu essa oportunidade do Setembro Amarelo e eu tô realizada conversando com vocês. E acho que esse é o papel da comunicação, né? Eu acho que é mais do que isso, tentar, de alguma forma, mostrar que a gente pode ter um bem-estar equilibrado e conseguir levar o nosso cotidiano de uma forma melhor, independente do que a gente tem que fazer, do nosso trabalho, da nossa vida. Acho que no geral é isso. Muito obrigada. Que bacana. E até a próxima. Eu que agradeço, né? E acho que me autorizo a deixar o convite aqui da gente fazer uma dobradinha do Coletivo Amplia Saúde com o que te move. A gente faz um podcast em conjunto, porque eu acho que vai dar liga aí. Convite aceito. Tá, gente? Então, sigam o que te move. Sigam no Spotify, no Instagram. O Coletivo Amplia Saúde, ele tem o programa no Spotify, mas a Clínica Escola tem no Instagram, @cispsicofapa. Tá. Então, fazendo meu merchandise. E agradecendo, muito obrigada, galera. Obrigada, viu? Até mais, gente. Fiquem bem. Tchau. Tchau, tchau.